Olá, bom dia, segundo ano. Já estamos finalizando nossa matéria do período, né? Dilatação térmica. Então, dilatação térmica, então, vamos lá, nosso estudo de física aí. Dilatação térmica. O que é dilatação? Dilatação é um aumento no volume de um corpo devido ao aumento de temperatura. Então, vamos colocar aqui, aumento nas dimensões, no volume de um corpo devido a um aumento de temperatura. Muito bem. Então tá. A princípio, o que nós vamos estudar? Vamos estudar a dilatação nos sólidos e vamos ver uma variaçãozinha de dilatação numa parte particular dos líquidos. Então, este aumento no corpo. Assim, um corpo é tridimensional, tem 3 dimensões. Então, vamos fazer aqui um corpo tridimensional. Aqui tem um corpo de 3 dimensões, então um paralelepípedo. Eu vou dizer que ele tem as seguintes dimensões: um comprimento, uma altura e uma largura. Então ele varia tridimensionalmente, ele expande em todos os sentidos aí esse seu aumento, devido ao aumento de temperatura. Como ocorre isso? Ocorre uma vibração mais intensa das moléculas, então elas expandem porque vibram mais, precisam de mais espaço, então o corpo aumenta o seu tamanho, vamos dizer assim. Muito bem. Só para efeito de estudo, quando eu tenho assim, nas 3 dimensões possíveis, uma ou 2 delas são menores, eu posso tratado de uma outra forma esta dilatação. Então, eu tenho 3 formas. Eu tenho a dilatação linear. Como que é essa dilatação linear? A gente considera só uma das variáveis que está aumentando. O aumento das outras variáveis são muito insignificantes perto dessa. Por exemplo, um cabo que transmite energia elétrica, um arame comprido, um arame de 200 metros, quando ele vai e aumenta a sua dimensão, ele vai aumentar o seu comprimento. A espessura dele vai ser muito desprezível em relação ao outro. Existe esse aumento nas outras dimensões? Existe. Mas como elas são tão desprezíveis, nós consideramos só a dilatação linear. Então nós temos assim, 3 tipos, 3 formatos. A dilatação linear, no caso dos arames, cabos, fio, então ela se dilata só numa dimensão, seria só no seu comprimento. A dilatação superficial, por exemplo, uma chapa, placa de aço, qual? Tipo a telha que cobre quadras de esportes, como a nossa mesmo, né? E elas têm uma dimensão, tem uma largura e um comprimento, e a espessura, eu digo que é desprezível a dilatação dessa espessura, vai ser irrisória perto das outras valores, né? E tem uma dilatação volumétrica. A volumétrica acontece em todas elas são volumétricas, mas a linear e a superficial têm dimensões que elas são desprezíveis. Por isso, só uma forma de estudo, elas são divididas em superficial e linear. Na verdade, todas são volumétricas, aumentam em todas as dimensões. Então, agora vamos ver cada uma delas. Então, vamos lá. Dilatação linear, o primeiro tipo. A dilatação linear é calculada e ocorre da seguinte forma.
Delta L é L0, multiplica alfa vezes o delta T. Então vamos ver o que é isso. O delta quer dizer sempre variação de alguma coisa. L, o comprimento em física é tratado pela letra L, comprimento de alguma coisa. Então é variação do comprimento. Tudo que for zero é comprimento inicial. Comprimento inicial. O alfa, o que é o alfa? Essa letrinha grega aqui, o alfa quer dizer o seguinte: coeficiente de dilatação linear. E o que quer dizer isso? É o número que você vai receber. Como que eu vou receber? Não tem que decorar os coeficientes de dilatação. Cada material tem o seu. Por exemplo, se eu colocar 3 cabos de igual comprimento, 3 cabos, 3 fios, vamos dizer assim, de igual comprimento, um de alumínio, um de aço e um de cobre. Vamos pegar 10 metros todos eles e deixar de manhã um dia bem quente, ou aquecer todos à mesma temperatura. Vamos ver que o comprimento final vai ser diferente. Isso está relacionado ao alfa. Então quer dizer que materiais diferentes dilatam diferentemente, exatamente. É o seu arranjo molecular, o arranjo molecular de cada um, que vai interferir em se dilatar mais ou menos. Então, o seu coeficiente de dilatação linear e o ΔT, já vimos que é o ΔT, em algumas equações é usado o Δθ, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, na verdade, calcular quanto aumentou, que é a variação de comprimento, é só, pode ser diminuir, pode ser também. Se, por exemplo, o arame for resfriado, se mediu ele num dia muito quente, num dia que ele resfria, ele encolhe. Muito bem. Então, aqui, a variação do comprimento é multiplicar 3 números, o comprimento inicial, vezes um alfa, vezes uma variação de temperatura. Vamos ver um exemplo como se calcula isso. Vamos lá, vamos ver um exemplo, é bem fácil. O que nós temos que fazer? Continha de multiplicar. Então, vamos ver aí. Um cabo de 500 metros, como que um cabo tem 500 metros? Tem muito maior. Teleférico, por exemplo, sofre uma variação de temperatura de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Qual a variação do seu comprimento? Se alfa deste material, que é feito o cabo, é aquele valor 0,01. Então, vamos ver lá. Se falou cabo, só vimos a dilatação linear. Então, é o ΔL igual a L0 vezes alfa ΔT. Então, vamos ver quem é o L0. 500 metros, seu comprimento inicial. Quem é o alfa? Alfa está dado aqui, isso não precisamos nem fazer. E quem é o ΔT? Variação de temperatura. A temperatura final menos a inicial. Estava em 10 graus, passou para 50. Então, 50 menos 10, 40 graus Celsius é os dois valores que nós vamos aplicar na nossa fórmula aqui. Então, o delta L vai ser L0, comprimento inicial, 500 vezes 0,001, que multiplica 40. Muito bem. Então, o que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos ter essa pontinha a ser feita, a variação do comprimento. Lembrando que esse é um problema só hipotético, os valores finais não são reais. Então, o que a gente pode fazer? Você pode multiplicar, usando calculadora,
Ou pode ser, você no caso não tiver calculadora, cada casa que tem depois da vírgula, você tem um zero, você corta. Passa de vírgula para cá, passa de vírgula para cá e passa de vírgula para cá. Ficou 5 vezes 1 vezes 4. Ou faz a conta como você achar mais fácil. 5 vezes 1 vezes 4 dá 20 metros. Então, ele teria uma variação de 20 metros. Lógico que esse valor aí é bastante absurdo. O alfa aqui está muito alto. Não tem um cabo que tenha esse valor. Como eu disse, isso é só um problema hipotético. Isso aqui não é real. Então, eu digo que o seu L final vai ser o L inicial mais o delta. Ainda posso calcular, nós estamos pedindo só a variação. Então, a resposta já está aqui. Mas, por exemplo, qual o seu comprimento final? O comprimento no final é sempre o inicial mais o que ele aumentou. Então, mais o ΔL. Então, o seu comprimento final seria aqui 500 mais 20, que dá 520 metros. Repetindo, então, o que nós temos aqui? Um problema hipotético. Essa situação aí real não existe. Essa dilatação de 20 metros em 500 é muito alta. Agora, esses números aqui são normalmente menores. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma formulazinha que tem o quê? 1, 2, 3, 4 variáveis. Então, sempre aquela situação. Eu tenho uma fórmula que tem 4 variáveis, eu vou receber algumas delas e vai ficar faltando uma, aquela que eu vou calcular. Nesse caso, nós recebemos essas 3 variáveis e calculamos o delta, certo? Então, agora vamos ver alguns exercícios aí.